Bem-vindos à nossa segunda live de aquecimento aqui para o nosso evento do dia 6, onde a gente vai mostrar como é que a gente faz através de lançamento de turma, através de estratégias, a gente conseguir multiplicar seu faturamento com a academia, ter mais alunos e tudo isso sem necessariamente trabalhar mais. Hoje o nosso convidado é o professor Mário Franco, certo? E ele vai compartilhar exatamente como é que ele conheceu o método, como é que ele aplicou o método. Aliás, para quem não conhece o Mário, além de faixa preta de Krav Maga, um dos instrutores responsáveis pelo Krav Maga aqui de São Paulo, ele, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais treinam que eu já vi na minha vida, cara. Eu peguei a faixa preta junto com ele e ele é um exemplo não só dentro do tatame, como fora do tatame. Eu espero que um dia vocês tenham a oportunidade de conhecer isso, mas eu queria que ele compartilhasse a história aqui, eu só estou esperando ele entrar. E, bom, eu já aproveito para poder convidar você para no dia 6 marcar na sua agenda aqui que você tem um compromisso marcado com a gente ao meio-dia, tá? Eu fiz isso exatamente para que você possa dar sua aula normalmente no fim do dia, a maior parte de vocês dá aula no fim do dia, e que eu possa ajudar. Para vocês entenderem o contexto, eu estou fazendo essas lives porque muitos dos meus amigos instrutores, muitos de outros professores também de outras artes me procuram perguntando como é que eu faço, o que a gente entrega aqui, e eu decidi entregar isso gratuitamente através aqui do Instagram e através do curso que eu vou explicar como é que funciona no dia 6. Então, marca na sua agenda, você pode ter certeza que lá a gente já vai informar bastante coisa, tá certo? Vamos ver se o Mário já chegou aqui, eu acho que ele está me convidando, inclusive, tá aqui, Krav Maga ABC. Vou convidar o Mário, então vem a pergunta. Eu não resisti. Vamos lá. Vamos ver se o Mário aceita aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos que vamos. Mário, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Show de bola. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo perfeitamente. Tá todo mundo me ouvindo aí? Se alguém não está ouvindo, já digita nos comentários aí. Se o som está ok, digita ok, para a gente interagir. Mário, eu dei uma breve apresentação aqui de quem é você e como, enfim, eu te conheci e etc. Mas eu queria que você falasse um pouco aí sobre sua história, sua trajetória. Enfim, nem todo mundo está seguindo aqui o perfil. É só estou vendo vários alunos seus aqui entrando, né? Mas me conta aí um pouco. Carlos, como você sabe, a minha história, eu tenho 50 anos, comecei no Krav Maga já depois dos 30, era funcionário público, e em algum momento eu tive a necessidade de fazer Krav Maga, né? Comecei a treinar como aluno e no decorrer do tempo eu percebi que aquilo era o que eu queria para minha vida. Eu queria sair do serviço público. Depois de todo um processo demorado, longo, eu me formei monitor e depois instrutor, me formei na mesma turma que você. Verdade. E quando eu comecei a trabalhar com o Krav Maga, depois de me formar com você, eu tive muitas dúvidas acerca de como crescer e viver da minha academia, né? Da academia que eu um dia planejava, tinha interesse em construir, em desenvolver. Aí numa daquelas visitas que você fez a São Paulo, você me abriu, né, um pouco a cabeça, me deu de presente um livro, a gente conversou bastante, eu lembro, né? Me deu um livro, e eu falei assim, poxa, isso faz todo sentido na minha vida, porque viver de Krav Maga, que é o que eu gostava, e o que eu quero, e o que eu queria, eu tinha que ter um plano para isso, não adiantava, e eu via que não tinha menor cabimento eu abrir minha academia, dar a minha aula e esperar que alguém visse alguma propaganda, algum panfleto, até o boca a boca, que é muito importante, né? Mas eu precisava de um plano para poder crescer. E crescer com uma certa estabilidade, né? Ter previsibilidade e ter uma estratégia de crescimento. Isso eu não tinha. Então, foi quando a gente estreitou mais ainda laços, você me passou muito conhecimento, e hoje, né, eu vivo do Krav Maga,
saí do serviço público, vai fazer 10 anos agora, em 2025, faz 10 anos que eu saí, e eu vivo do Krav Maga, com a minha academia aqui em Santo André, na cidade de Santo André, no ABC Paulista. E hoje você faz o meu tráfego, né, digital, e também a parte das campanhas, né, de lançamento de turma. Muito bom. Só para contextualizar aqui, porque nem todo mundo conhece nossa história, né? O Mário, além de muito meu amigo, se formou instrutor junto comigo. Eu estava viajando para São Paulo com um evento de marketing que ia ter aqui, para poder estudar e tudo mais. E assim, a única coisa que eu queria naquele momento era o seguinte: poxa, eu vou viajar para São Paulo e eu quero treinar. Aí eu mandei uma mensagem para o Mário, falando assim: Mário, eu posso treinar em sua academia? Eu estou indo para São Paulo e tal. Ele falou: como assim treinar? Que dia que você vai chegar? Só perguntou isso. E aí ele foi me buscar no aeroporto, ele não permitiu que eu reservasse o hotel, ele cedeu a casa dele para eu ficar. Ele foi me buscar e me levar todos os dias de manhã. Cara, eu acho que assim, poucas vezes na minha vida eu fui tão bem tratado na casa de alguém. Entendeu? E toda vez que eu vou na casa do Mário, é exatamente assim. O mínimo que eu podia ter feito era compartilhar o que eu aprendi naquele curso com ele. Né? E foi isso que eu fiz. Eu aprendi bastante coisa interessante naquele dia, compartilhei com ele o que eu pude. E eu percebi que, apesar dele estar fazendo aquela recepção toda, ele estava muito cansado para escutar aula de madrugada. Né? Aí eu simplesmente peguei um livro, dei para ele e falei: cara, lê esse livro depois com calma, isso vai abrir sua cabeça para muita coisa. Ele leu o livro, agora lê e aplicou como ninguém tudo. Né? Mais tarde, a gente trocou muitas ideias a respeito de como aplicar aqueles conceitos na academia. E para quem não sabe, para quem viu a live do Felipe, que a gente falou no ano passado, o Felipe ele fechou as turmas. Ele disse que isso fez toda a diferença. O primeiro instrutor que eu conheço que fez isso, fez antes até de mim, foi o Mário. O Mário que teve essa ideia e começou a fechar as turmas. O interessante é que, apesar de fechar, parece contra-intuitivo, né? Ele fechou as turmas e cresceu com isso. Explica um pouquinho de como é que você fez isso, como é que isso funciona exatamente, porque nem todo mundo está seguindo a gente aqui, necessariamente para estar amarrado, né? Então, só para o pessoal entender. Olha, Carlos, eu primeira coisa que eu costumo dizer que é a origem, eu coloquei na minha cabeça, eu tenho o poder de transformar as pessoas com aquilo que eu faço, que no meu caso é o Krav Maga. Eu estou realmente disposto a treinar e fazer algo para que eu consiga entregar às pessoas transformação. Aí o segundo ponto foi, eu pensei, eu tenho uma estrutura, uma academia física que me proporciona fazer isso. Então primeiro eu precisava ter essas duas coisas, porque se eu não tivesse condição de dar uma boa aula e se realmente eu não tivesse condição de ajudar as pessoas a se transformar sinceramente, não tinha como dar o primeiro passo, né? Então, muitas pessoas acham que o marketing digital é uma pegadinha do malandro. Não, né? Se você realmente não entrega para as pessoas aquilo que elas nem imaginam que elas podem receber, né? Esse que não tem como dar o passo adiante. Aí eu falei assim, olha, eu não sei se eu dou uma boa aula, mas eu estou disposto a, a treinar e a investir tempo para dar uma boa aula. E a estrutura na academia, apesar de não ser academia na época, eu não tinha minha própria academia, eu tinha essas condições, sim, de poder fazer aquilo que eu queria para o próximo, né, para as outras pessoas. Entendi. Permita-me te interromper um pouquinho mais, só para poder pontuar uma coisa aqui. Na live passada eu falei isso, tá? Um dos pré-requisitos fundamentais para essa coisa aqui funcionar é você ter a capacidade de entregar uma boa aula, de entregar transformação real para os alunos, né? Portanto, eu vou ser bem direto aqui, tá? Se você fez um curso de uma semana para ensinar o que quer que seja, né, ganhou uma faixa preta por favor de alguém, e aí veio, ou, sei lá, tem um box e a coisa não é profissional, não é feita, não adianta. Você pode até fazer o marketing, você vai lotar uma turma, alguma coisa vai acontecer e depois você quebra. Você não consegue crescer no longo prazo. Não é assim que funciona, entendeu? Assim, o Mário ele é muito humilde, não fala a respeito da aula dele, mas eu tenho a oportunidade de treinar com ele, conhecer os alunos dele, eu posso dizer com toda certeza que ele é um excelente instrutor muito antes de saber fazer marketing, entendeu? Então, esse primeiro passo ele deu como ninguém,
E, enfim, se você está assistindo aqui essa aula e você acha que isso aqui é a solução mágica para você dar aula boa, eu não ensino a dar aula boa, não é essa a proposta aqui, nem o Mário. A ideia é mostrar o que ele fez para poder levar essa mensagem dele para o mundo. Esse é um ponto muito importante para poder falar aqui. Eu falei no live passado, mas é sempre importante ressaltar isso. Né? É isso. E eu estava disposto. Aí eu estava disposto. Aí veio com aquilo que você mesmo falou, que eu mesmo contei agora, de você me trazer uma ideia nova, e eu falei assim, cara, isso faz todo sentido. E eu apliquei pela primeira vez. Hoje eu trabalho com lançamentos de turmas, vai fazer 8 anos. Eu fechei as minhas turmas em 2017. As turmas eu fechei. E o meu primeiro lançamento foi um curso gratuito de mulheres, em que eu, sem saber praticamente nada, apliquei alguns conceitos daquilo que você tinha me passado, e eu não tinha onde colocar tanta gente no dia da aula. Foram 327, eu acho que tem até alunos meus assistindo essa live que estavam nesse dia, e tem alunos, acho, que estão comigo até hoje, desse dia, meninas, né? Uhum. Foram 327 pessoas, algumas delas estão até hoje comigo, algumas matrículas, acho que 10% de matrículas foram fechadas desses 327, mas eu falei assim, nossa, o que é isso que está acontecendo, né? Isso realmente funciona. E desde lá, de lá até hoje, eu fecho as minhas turmas. E eu fecho as minhas turmas, eu costumo sempre dizer que é por uma incapacidade minha. É meio uma incapacidade minha. Porque é verdade, porque eu também não, como que eu vou dizer assim, eu não recrimino e nem condeno as pessoas que aceitam alunos experimentais todos os dias. A grande parte desses alunos, eles aparecem e tá tudo bem. Só que eu não consigo integrar esse aluno que muitas vezes chega com uma turma em andamento, onde as pessoas já têm um certo conhecimento daquilo, estão um pouco mais adiante que ele. Muitas vezes ele não consegue se integrar nesse ambiente já da academia. Às vezes ele acha que ele é descoordenado, às vezes até por uma questão de própria segurança mesmo, né? De uma atividade de defesa pessoal. Alguns alunos estão com um ritmo de treino diferente e ele não, né? A filosofia às vezes demora um pouco, quer dizer, eu não consigo passar o que muitas pessoas conseguem com êxito para as pessoas que chegam na academia todos os dias. Então, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, eu falei assim, olha, e eu vou te falar que hoje se fala em escassez, né, em dizer que não, a pessoa sente, foi tudo, porque a primeira vez que eu fiz isso, um grupo de alunos entraram, esses alunos, eles se conectam de uma maneira diferente do que entrando um aluno, eles se conectam de forma diferente, eles criam uma comunidade entre eles, e eu percebi que as turmas, elas, apesar de conseguir, apesar de eu começar e fechar essa turma, muitas pessoas querendo entrar, eu consegui aliar a fazer essa pessoa esperar um pouco e abastecê-la com informações até a abertura da próxima turma, e em via de regra, a pessoa interessada, ela está disposta a esperar um pouquinho mais para começar com todo mundo junto, e as turmas que começam, elas se unem, criam uma comunidade, e eu consegui reter os alunos de maneira mais... Eu, Mário, não estou dizendo que eu consegui reter melhor os alunos, né? Os alunos tecnicamente evoluem, porque todo professor sabe que durante uma aula, se os seus alunos estão num nível, aí chega um aluno experimental novo, você tem que dar mais atenção para ele, ou você tem que tomar cuidado com ele para que ele não se machuque, ou para que ele não se lesione. E isso você começa a nivelar a aula por baixo por alguns dias daqueles que já estão no alto nível, né? Então, é um conjunto de benefícios que eu, Mário, percebi, mais uma vez, não condenando aqueles que não fazem isso, né? E eu falei assim, eu não quero mais sair desse padrão, né, de abertura de turmas. Para mim, foi bem, me trouxe muitos resultados, Carlos. Desde 2017 até então, de 2017 até hoje, você sabe, porque você hoje me acompanha, e aí eu fazia o meu tráfego,
E eu fazia a minha meta, o meta, né, das divulgações. Só que isso me gerava muito tempo e eu não tinha metade do conhecimento que alguém que trabalha com isso e está sempre se atualizando tem. Foi quando a gente Começou a trabalhar. começou a trabalhar junto, assim, oficialmente, né? Aí você assumiu o meu tráfego. E isso me economizou muito tempo, porque eu preciso treinar. Eu não quero treinar menos, né? Para lidar com o marketing digital, né? E foi isso que aconteceu. Entendi. A prova de que o que o Mário está falando aqui está acontecendo, para quem está vendo a gravação não vai ver isso, tá? Mas tem mais de vários alunos aqui que estão dando depoimento nos comentários. Eu não vou conseguir ver todos, tá? Mas teve a Luca que falou que não sabe se foi no mesmo dia, mas ela começou no Seminário de Mulheres em 2017. Acho que ela é monitora, correto? Tem, enfim, tem vários alunos aqui, vários alunos que estão falando da qualidade do seu trabalho aqui embaixo. Então, muito interessante ver como que isso reflete no aluno, né? Esse que é o principal. É isso que eu acho mais interessante. Agora, só para poder a gente fazer um modelo de estudo de caso aqui. Você, desde 2017, você começou a fechar as turmas e mais tarde você começou a trabalhar com ele para poder fazer o tráfego para que você continue treinando, né? Então, eu queria entender essa cronologia aqui. Por exemplo, tá? No último lançamento desse ano aí, sei lá, no início do ano, no meio do ano, quantos lançamentos você faz por turma, tá? Só para quem não sabe o que é lançamento de turma, basicamente, a gente monta uma estratégia de marketing, onde a gente faz um lançamento de turma. Olha, o Luciano Faixa Verde, acabou de falar, né? A Luca é a Luciana Faixa Verde. A gente faz um lançamento de turma, então a gente faz uma estratégia de marketing, onde a gente vai chamar os alunos para um evento. Nesse evento a gente lança a turma, tá? E nesse lançamento de turma a gente tende a ter uma explosão de entrada de matrículas, assim, que é muito desproporcional em relação ao que você teria se ficasse aceitando aulas experimentais o tempo todo. Essa é uma das estratégias que a gente faz aqui, e sem dúvida, eu diria que é a mais poderosa, né? No caso do Mário, é um case que deu muito certo mesmo. Agora, me dá um exemplo concreto, tá? Por exemplo, em janeiro, você fez um lançamento de turma, correto? Aí me fala um pouquinho de como é que foi, quanto você investiu, se você quiser, claro, abrir. Não precisa abrir se não quiser, tá? Pisca duas vezes aqui com um monte de assunto. Mas, como é que foi? Como é que foi o investimento? Como é que foram as estratégias? Conta cronologicamente o que aconteceu. Para a gente abrir aqui para os instrutores que estão olhando e não sabem muito bem como é que funciona, a ideia é compartilhar mesmo. Certo. Carlos, em primeiro lugar, eu sempre tomo cuidado para minha rede social ser mais próxima do DNA, o DNA da minha rede social seja o mais próximo possível da entidade a qual eu represento. Então, eu procuro não destoar daquilo que a entidade que preside e que supervisiona o meu trabalho. Então, assim, eu tenho a mesma identidade. Tenho muita dificuldade, então poderia dizer assim que eu sou um professor que adoro gravar vídeo. Você sabe, você é a pessoa que sabe que eu não sou essa pessoa. Para falar a verdade, eu odeio gravar vídeo. Os meus criativos não são os melhores do mundo. A minha produção não é a melhor do mundo, mas eu tenho resultados mesmo assim, tá? Enfim, e eu não estou incentivando as pessoas a não produzirem criativos. A tua equipe fica me empurrando para eu produzir criativos. Mas é que porque realmente eu não gosto de gravar vídeo. Eu não gosto de aparecer, porque eu sou professor de Krav Maga. Né? Eu não tenho essa. Né? Eu não gosto de falar da minha vida, sabe? Muito, me expor. Mas basicamente a estratégia é a seguinte: junto com a sua equipe, a gente trabalha as campanhas que são permanentes, né? Então eu divulgo, a gente roda, a gente trabalha em duas frentes, né? Que é o Meta e com o Ads. Eu gasto fora do lançamento, que a gente entende como lançamento 15 dias antes da abertura da turma, eu gasto aproximadamente R$ 600 de ads, né? E cerca de R$ 20 por dia com meta para gerar, né,
mostrar o que a minha academia, né? Mostrar o que é o Krav Maga, o que eu faço. E essas campanhas ficam perenes, permanentes. Depois que eu faço isso, entra na campanha. E eu gasto nessas campanhas, por exemplo, ano passado você me perguntou da campanha de janeiro. Então eu lancei uma turma no ano passado de agosto. Então, na verdade, eu comecei a campanha, não foi um milagre, né? Mas eu comecei a campanha em setembro, outubro, novembro e dezembro, em 4 meses. Nesses 4 meses eu tive em torno do investimento de mais ou menos R$ 5.500 eu investi nessa campanha. Esses R$ 5.500 eu já vou explicar qual que é a minha lógica. Essas campanhas, elas estão amarradas com o meu trabalho de WhatsApp. Então, por exemplo, me gerou o tráfego e as campanhas junto, né, tudo, me gerou 505 contatos. Então, eu investi R$ 5.500 com 505 contatos dessas campanhas todas. Quando eu falo campanha, Carlos, eu falo a campanha de setembro, outubro, novembro e comecinho de dezembro, quando estava só rodando, né, a minha campanha permanente. E depois, quando a gente investe mais 15 dias antes, que a gente chama para ação, que eu convido para aula experimental, eu gastei o restante do investimento. Mas isso gerou em torno de 5.500. Me gerou 505 contatos. Desses 505 contatos, 190 entraram no meu grupo de WhatsApp. Desses 190 que entraram no meu grupo de WhatsApp, 120 agendaram aula experimental, uma aula experimental. E desses 120 que agendaram uma aula experimental, 88 efetivamente apareceram para essas aulas experimentais. E desses 88 que efetivamente apareceram, eu fechei 66 matrículas. Eu digo mas eu não sou o único professor da academia, né? Eu tenho mais outros 2 professores lá. Então, nós juntos, com as 3 turmas nesse lançamento, nós fizemos 66 matrículas em janeiro do ano, né? Isso me gerou imediatamente, lógico que não dá para fazer uma conta, né? Porque é mensalidade, né? A gente trabalha em cima de mensalidades. Eu investi 5 mil e eu tive um retorno de aproximadamente entre 18 e 20 mil. Mas lógico que o mês que vem as matrículas, né? E aí tem que fazer um cálculo mais apurado, fazendo uma projeção da retenção e tudo mais. Isso para dizer e as turmas evoluem juntas, como eu falei, né? Então, é um trabalho casado do digital com a recepção bem feita dentro do WhatsApp, e depois dessa recepção bem feita do WhatsApp, a manutenção desse pessoal do WhatsApp para aula experimental. E tudo isso, como se não bastasse, essa teia é uma teia que tem que ser muito bem amarrada, muito bem, né? A aula tem que ser de qualidade, a aula experimental, o seu ambiente na academia tem que ser um ambiente limpo, um ambiente, né? Não adianta você não ter lugar para se sentar, você levar os filhos não têm lugar para se sentar, ou seja, você tem que ter toda uma estrutura compatível com aquilo que você prega ao longo do tempo e amarrar muito bem o digital com o WhatsApp e depois a presença física desse aluno na sua academia, né? Qualquer uma dessas pontas que tiver solta, você vai ver nos seus números que essa regra se quebra. Eu costumo dizer, eu trabalho na regra 40-60. As métricas são 40-60. Se você fizer tudo, eu já fiz 23 lançamentos, Carlos. Desses 23 lançamentos, se você tiver tudo, se você fez tudo que tinha que ser feito muito bem feito, você não consegue sair de uma métrica que é o 40-60. O que significa o 40-60? De todas as pessoas que se interessaram pelo seu serviço e entraram no grupo de WhatsApp, né, entre 40% e 60% delas vão agendar aula experimental. Dessas que agendaram aula experimental, se tudo correr bem, entre 40% e 60% vão aparecer no dia na academia. E
se tudo correr bem, entre 40 e 60 se matricula. Eu estou dizendo que essa é a média 40 a 60 que eu percebi ao longo desses 23 lançamentos, gira em torno disso, mas é claro que a gente tem casos, lançamentos, que tudo corre muito bem e você fecha 90%, 95% das aulas experimentais. Às vezes aparece, mas assim, para não destoar toda a lógica, o mecanismo, a estrutura do seu lançamento, eu falo que você tem que estar dentro da métrica 40-60. Olha, essa métrica ela é bem verdadeira, mas para quem não gosta de matemática aí, não se assusta, tá? Não é tão complicado quanto você acha que é. É bem simples mesmo. Mais ou menos metade das pessoas tem que passar para o próximo passo. É basicamente o que ele falou. Tá? Mais ou menos. Um pouco menos, um pouco mais. Mas mais ou menos a metade das pessoas tem que passar para o próximo passo. E é interessante que ele passou um passo a passo bem cronológico mesmo do que acontece. E é exatamente isso. Agora, só para pontuar aqui, duas coisas. Primeira coisa, ele falou aqui que é muito interessante. Ele construiu tudo isso de um jeito que ele consegue prever mais ou menos o quanto que ele vai crescer para o próximo ano, para o próximo mês, para a próxima semana. Ele consegue calcular isso mais ou menos com base nesse número. Tá? E a segunda coisa que ele consegue trazer aqui é o seguinte: como ele dá muito boa aula, ele planeja as aulas dele e ele entrega tudo isso junto com uma turma fechada e a coisa toda se encaixa, a lógica se fecha, né? No caso específico que a gente está falando do Krav Maga, a matéria era um ciclo. E quando entra todo mundo junto, ele consegue seguir o ciclo de maneira muito mais eficaz. É claro que tem um aluno que falta, tal, ele volta e pega a coisa andando, mas é muito mais eficaz você fazer isso quando entra todo mundo junto do que quando entra esporadicamente. Né? E isso fez com que tem alunos desde 2017 que estão aqui nos comentários falando que a aula é boa e que estão lá desde então. Então, aquele valor que ele falou que ele ganhou lá em janeiro, tá? Eu diria que 40% a 60% dessas pessoas aí vão ficar com você por pelo menos um ano. Né? Então, é razoável dizer aí que essas 66 matrículas vão ter aí pelo menos, eu vou chutar bem para baixo, tá? Pelo menos uns 25 vão ficar até dezembro. Entendeu? Então, tá o Francisco dizendo que está desde 2018. Então, de fato, isso, claro, 80%, 90% disso é por conta do mérito da boa aula. Né? Se você der uma aula ruim, é claro que os alunos saem. Se você fizer besteira na aula, é claro que os alunos saem. Mas tem alguns centavos aí do método que com certeza ajudam bastante. Né? Pô, Mário, interessante essas métricas aí. Agora, você deu um exemplo de um lançamento bom, que é o lançamento de janeiro. Já até comentei com o Felipe que o lançamento mais forte é o de janeiro. Um lançamento fraco que você faz, assim, sei lá, que não é tão bom assim, que fica mais próximo do 40 do que do 60. Você consegue compartilhar os números aqui com a gente, ou falar mais ou menos da sua experiência como é, só para o pessoal entender quando dá errado o que acontece? Consigo. Eu, quando a gente muda o objetivo da campanha, às vezes acontece alguma coisa. O meu último lançamento não foi tão forte, que foi o lançamento de maio, mas porque eu antecipei em um mês o lançamento, né? Por algum motivo eu tive que antecipar em um mês. E como a gente fala, o criativo, a proposta da chamada para ação não foi bem o perfil dos lançamentos que eu costumo fazer. Então eu percebi que as pessoas interessadas estavam na métrica até aquele mês, só que isso não se traduziu efetivamente para os agendamentos, nem os comparecimentos da aula e nem de matrícula, né? Então eu tive 100 leads, né? Na verdade eu estava com 100 pessoas interessadas dentro do grupo de WhatsApp e eu tive, depois desse processo todo, um fechamento de 15 matrículas. Sendo que muitas pessoas ainda apareceram para minha aula que não tinham absolutamente o perfil dos meus alunos. Estavam lá por outro motivo, para curiosidade. A pessoa realmente não queria aquilo que, na verdade, o meu aluno quer, que é aprender a se defender fazendo uma atividade física, né? Então, a pessoa estava lá ou para simplesmente uma academia, para lutar, enfim,
enfim, não Não foi o era o meu perfil. perfil. E aí eu Perfeito. percebi que a estratégia, quando a gente muda um detalhezinho da nossa estrutura já montada, um detalhe que seja, já Faz repercute diferença. lá no, na ponta da linha ali, não é nem na ponta da linha, já no meio da linha já consegue ver que o resultado não é bom. Até porque, as próprias matrículas que são feitas são matrículas de alunos com um perfil diferente do nosso, que tendem a desistir com mais facilidade, que, quer dizer, é um negócio assim que você e isso eu posso provar. Então, assim, os alunos dessa turma aí, eles são alunos que faltam mais do que os alunos que vêm por vêm do meu modelo tradicional de lançamento, sabe, Carlos? Sim, sim. Eu percebi isso, né? Porque eu não mudei nada. Foi tudo do mesmo jeito. Mas o que que não foi do mesmo jeito? Foi a parte da campanha. E o que que mudou na campanha? Foi a necessidade de eu fazer alguns ajustes que não fecharam como eu estou acostumado, entendeu? Perfeito. Isso é muito verdade, tá? Eu não, aqui não, a gente não vai ter tempo de aprofundar isso, aqui o foco é falar sobre sua história, seu estudo de caso, mas a verdade é que eu vou falar muito sobre isso na quinta-feira, dia 6, tá? Eu vou explicar que existem 4 tipos de aluno que você pode trazer. O aluno, o que o Mário está falando é o quarto tipo, tá? O quarto tipo é um aluno que você não quer na sua academia, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para poder ilustrar, mas rapidamente. No caso do Krav Maga, por exemplo, a gente não tem competições, a gente não tem regras, então o objetivo é que o aluno saiba para se defender. Se você traz um competidor, um cara, não, eu quero ser campeão de, sei lá, qualquer coisa, para a aula, não adianta, ele não vai se sentir em casa. E o contrário também é verdadeiro. Imagina que você tem uma academia que você quer formar campeões de uma modalidade, boxe, taekwondo, qualquer coisa. Você traz aquele cara que não é competidor, ele vai se sentir estranho também. Então, você tem que saber exatamente quem você quer trair, para daí você montar a estratégia, montar as coisas, porque senão não funciona. É muito comum a gente ver um outro exemplo bem interessante, que a gente já testou aqui, inclusive, né, Mário? A gente, no início, a gente testava colocar vídeos de demonstrações, de porrada, de não sei o quê. A gente atrai um aluno que não é exatamente o aluno que vai matricular, né? E aí, por outro lado, o Mário faz vídeos aí, como ele mesmo falou, muito mais centrados, muito mais voltados à parte intelectual da coisa, ele acaba trazendo alunos que estão mais alinhados com o perfil dele, com a instituição e tudo mais. Então, parece fácil, é simples, mas não é fácil, né? A gente tem que tomar cuidado com os ajustes, e um pequeno ajuste assim acaba fazendo bastante diferença. Bem pontuado aí, mano. E beleza, então quando não dá certo, agora, só para eu entender, em maio você teve prejuízo com o lançamento? Você investiu mais do que retornou, só para eu entender? Não, não tive. Eu acabei não tendo prejuízo, né? Mesmo assim, eu não tenho prejuízo, porque o investimento foi curto, né? Foi de janeiro, fevereiro, março. Eu investi R$ 3.000, mais ou menos, e aí 15 matrículas cobriram o meu investimento. Eu não tive prejuízo, né? Entendi. Mas eu queria crescer, né? Eu queria crescer, né? Eu precisava. É isso. Então, eu consegui perceber isso. O que você falou do público é muito importante, porque às vezes parece muito fácil você descobrir qual que é o seu público, mas isso demora anos para você entender. E cada lançamento você faz um ajuste, né? Você pode ver que você consegue melhorar um pouquinho mais. Não existe um lançamento igual ao outro. E a gente vai mudando. E nós vamos mudando todos os dias. E pelo fato da gente mudar todos os dias como pessoa também, até a nossa abordagem, a nossa aula não é a mesma, né? A minha aula de ontem não vai ser a mesma que a minha aula de amanhã. Então, a gente tem que estar em perfeita sincronia com, com quem trabalha com a gente no tráfego, que tem que estar alinhado. Essa parte de você responder rápido, de perceber que alguma coisa está diferente, a equipe tem que estar muito próxima, muito junta e para se detectar algum problema no momento ainda que dá tempo, né, de resolvê-lo, né? E como eu te falei, eu sou uma pessoa que dou trabalho, porque enquanto muitos, tem gente que gosta de gravar vídeo, ou se não gosta, faz coisas bonitas, né? Eu não me sinto uma autoridade no assunto e não me sinto mesmo.
numa autoridade no assunto para ficar gravando muito conteúdo. Eu prefiro me alinhar mais do que o que a minha instituição faz pela rede social, e vez ou outra eu coloco minha cara lá porque você fala, né, que tem que colocar, né, de vez em quando. Então, de vez em quando eu acabo lá colocando a cara na frente, né? A verdade, Mário, e isso eu acho que eu nunca, talvez tenha falado para você, mas eu não lembro. Mas a verdade é que o que mais faz diferença na aplicação desse método aqui são duas coisas, essas duas coisas você tem. A primeira, né, é você mesmo falou nisso, é a base. É você dar boa aula, você ter bons alunos. Bons alunos tendem a trazer bons, excelente cartão de visitas, né? Então, toda vez que eu vou, eu acho que isso aqui é o que eu falei com certeza, toda vez que eu vou na sua academia, para treinar mesmo, né, junto com você, como colega de treino, me sinto muito bem recebido, todo mundo é muito educado, isso é uma cultura que você criou, isso com certeza é muito responsável pelo seu resultado. É a base, é a solidez do que você entrega. Tá? E a segunda coisa é a consistência. Tá? Você falou, você fez 28, 23, 27, não lembro quantos Tem lançamentos? alguns mini lançamentos que eu não considero como lançamentos, mas com certeza foram mais de 20, muito mais que 20. Perfeito. Então você fez mais de 20 lançamentos ao longo desse período. Então você começou e você não parou e foi melhorando ao longo do caminho. Isso é um diferencial muito grande, porque muito raramente uma pessoa que aprende um método acerta perfeitamente de primeira. Tá? Você falou aqui do lançamento que você fez lá, você trouxe 300 e tantas pessoas e você teve 10% de matrícula, então você matriculou 30. O número que você trouxe de janeiro aqui, você trouxe 500 e tantos interessados, 120 agendaram, 88 apareceram. Então, imagina, você teve 300 e tantas pessoas aparecendo em 2017 e matriculou 30. Em 2024, você teve 88 aparecendo, num período parecido, né? Em 2017 acho que foi março e agora foi em janeiro. E você matriculou 66 pessoas. Esse das Então, mulheres não foram nem 30, viu, Carlos? Foram 28, ainda abaixo de 30. De 300 e poucos foram 28 matrículas. olha a diferença de eficiência que 7 anos treinando, né, vamos usar a linguagem que o pessoal entende aqui, treinando um método não fazem. Entendeu? Tem gente aqui sei lá, quanto tempo demorou para você se formar em instrutor de Krav Maga? Né? Quanto tempo demorou para você pegar a faixa preta? Eu peguei a faixa preta junto contigo, então a gente sabe o tempo que demorou para a gente ficar bom nisso, para a gente entender isso. A mesma coisa para poder aplicar o método. Então, consistência e a qualidade que você entrega fazem muito mais diferença do que, de fato, ficar produzindo muito material no Instagram, no YouTube, em qualquer coisa. A instituição em si, a federação, é muito boa em entregar essa estrutura para a gente, para poder treinar e tudo mais. E isso faz muito mais diferença do que ficar postando vídeos, tá? Claro, postar vídeo ajuda, e a gente tem método para poder fazer isso, mas a consistência e a capacidade que você tem de treinar e melhorar o que você faz, isso aqui, sem dúvida, faz muito mais diferença do que esse detalhezinho de ficar aparecendo. Né? Até porque o contrário não se sustenta. Uma pessoa que fica postando só vídeos, que faz não sei o que, mas na hora de entregar, não entrega, você pode ter certeza absoluta que ele não cresce tanto. Não cresce tanto mesmo. Não tem o mesmo tanto de resultado, muito menos no longo prazo. Né? No longo prazo isso fica óbvio. Entendeu? Então, é realmente interessante isso. Poxa, Mário, aí eu queria aproveitar aqui para poder fazer as últimas perguntas, considerações finais. Né? Eu vi que tem muitos alunos aqui que comentaram sobre o seu trabalho, os alunos são exemplos de formação. A Sheila comentou que o áudio não está bom. É o meu ou é o do Mário, Sheila? Se você não consegue entender, você me escuta bem, né, Mário? Tá tudo certo aí? Eu acho que está tudo ok. Bom, se não estiver escutando o áudio, é só falar aqui. Aí, nas considerações finais, eu só queria que você resumisse tudo que você falou aí, dissesse a sua opinião a respeito do método aqui que a gente aplica. Aí, a Sheila está dizendo que é o meu áudio. Então, deixa o Mário falar, né? As suas considerações finais. E eu queria, enfim, convidar o pessoal para o dia 6 aí, para poder participar do evento, onde eu vou explicar o passo a passo desse método. No final, claro, quem quiser vai poder comprar o curso também. Mas, enfim, abra para as considerações aí, Mário. Olha, Carlos, eu não. Uma coisa eu queria dizer que em todas as minhas aulas eu apareço como se fosse a minha última. Por todas as minhas aulas.
né? Sou até chato nisso, tô ficando velho, tô ficando ranzinza. E, e se a gente, nós instrutores, professores, a gente não vai, e foi o que você falou, a federação é muito bom entregar isso e fazer com que a gente. Eu dou o meu máximo em todas as aulas, né? Seja uma aula da noite da quarta, com a do sábado de manhã, seja com os instrutores treinando junto, eu procuro dar o meu melhor. E eu acho que, eu costumo dizer, a origem é essa. Se você realmente não está disposto a se transformar e a transformar pessoas, nenhum método daria certo, né? Você acabou de dizer isso, né? Nenhum método daria certo. A segunda coisa é que eu consigo viver hoje do Krav Maga por conta dessas duas pilastras que é a entidade e o método que eu utilizo, né? Elas se completam de maneira perfeita, eu diria, porque eu não conseguiria, eu, Mário, sustentar minha família ou manter a academia que hoje eu mantenho aqui em Santo André sem utilizar esse método que me traz, de verdade, uma previsibilidade, eu não sei se essa é a palavra que eu posso dizer, mas uma forma porque quando eu falei da métrica do 40-60, mesmo que a pessoa não goste de matemática, se eu já repeti isso faz 8 anos, e eu estou fazendo a mesma coisa há 8 anos, se eu quero ter X números de alunos, é uma questão só de aumentar minha métrica, aumentar os contatos. E esse aumento de contato, aí não é minha parte, a parte do tráfego não é tão simples assim, só aumentar valor, né? Às vezes é uma estratégia um pouco mais diferente, mas o que eu falo é o seguinte, olha, estão faltando 100 contatos. E aí quem trabalha comigo, que no caso é você, corre atrás disso, entendeu? Porque essa métrica, ela pode ir para melhor. Se ela piorar, é alguma coisa que aconteceu na sua teia aí. Mas é 40-60. Eu não conseguiria hoje sustentar minha família, viver do que eu gosto, no que me dá prazer, se não fosse isso, né? A minha entidade e o método que a gente trabalha com o lançamento de turmas. Se me falasse assim, olha, você trabalha, você tem que aceitar aluno, eu não conseguiria mais. Eu não consigo mais, hoje em dia, não trabalhar com lançamentos, né? Eu, Mário, eu tenho essa incapacidade, pode se chamar uma incapacidade, tá? Mas eu tenho essa incapacidade de lidar com, de, de exigir o máximo de uma turma quando ela está muito heterogênea. Você está entendendo, Carlos? Existem profissionais que são ótimos para isso, mas é porque eu também quero levar eles para um patamar que a heterogeneidade não me permite, né? Então eu não consigo fazer isso. Então eu tenho certeza que o lançamento na minha vida fez toda a diferença, mudou minha vida. Aquelas conversas que a gente teve lá no comecinho, 2017, quando você veio para São Paulo fazer aquele curso, era o que eu precisava. Eu nunca gostei de matemática, mas eu também nunca fui burro, tão burro, para não perceber que aquilo lá era o caminho. Os meus lançamentos iniciais não deram certo, mas eu também tenho uma qualidade, eu arrisco, né? Eu quebro a ponte, então eu quebro a ponte. Quando eu acredito no processo, eu acredito no processo. E se eu acredito no processo, eu faço o que tem que fazer. E se eu faço o que eu tenho que fazer, acabou acontecendo para mim, entendeu? Acabou acontecendo para mim. E eu já estava fazendo de uma maneira muito menos técnica, e hoje eu tenho mais tempo para não me preocupar com esse lado, né? Que é a parte das campanhas, né? A C2 Pro cuida da parte das campanhas, e eu fico com a outra parte, não menos importante. Mas o mais engraçado é que todas elas são importantes, né? Se a primeira não funciona, eu vou dar aula experimental para um aluno. Eu vou ficar dando aula, abrindo minha academia para dar aula para 3, 4, né? É isso. E se também você faz a campanha
e aparece gente na minha academia, e eu não tenho uma boa estrutura, eu não tenho uma boa aula, não tenho bons professores na minha academia, a- eu não vou jogar culpa para você, porque as pessoas estão lá, né? Então, é bem legal você ver que existe sim uma chance de você viver com a sua academia. Muito bom, muito bom. Pô, mano, muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado por tudo, na verdade, tá? Poucas vezes na minha vida eu tive chance de falar isso publicamente, mas você sabe que eu estou em São Paulo por causa de uma ligação que você me fez em 2020, né? Então, eu vim para cá, a vinda para cá mudou minha vida em vários aspectos, não só sair de Salvador, mas vindo para cá, para poder dar aula de Krav Maga, para poder treinar contigo. A gente melhorou muito o método que a gente está falando aqui junto, tá? Muito das coisas que eu estou falando aqui, assim, o que eu comunico, o que eu aplico na minha agência, na minha vida, não são coisas que eu li em livro, que eu vi em curso, não é só isso. São coisas que a gente vive no campo de batalha, né? São coisas que a gente vai melhorando. Eu não gosto de me posicionar como guru ou como um cara que sabe tudo e que tem a resposta para tudo. Eu acho que não existe essa pessoa. Eu sou um grande entusiasta. Eu gosto de estudar o que eu aplico, de aplicar o que eu estudo e trazer esse conhecimento do campo de batalha para poder aplicar para as pessoas. E você tem essa característica também. E muito disso, cara, eu admiro em você. Você acabou de dizer a sua idade no início da live. Você falou que você tem 50 anos de idade. Cara, muitas vezes na minha vida eu paro, olho para cima e falo assim: caramba, hoje eu estou cansado. Eu fiz coisa pra caramba. Aí eu penso no Mário. Eu não sei se eu posso falar, mas o Mário ele tem 50 anos de idade. Ele tem mais filhos do que eu jamais vou ter na minha vida. E, cara, ele tá fazendo. Ele corre mais que eu. Ele faz mais barra que eu. Não é possível, cara. Eu tô no auge da minha forma física. Eu tenho que fazer. Eu vou levantar e vou fazer. Muitas vezes eu tô aqui quieto, sozinho. Eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer por sua causa, cara. Inclusive, enfim, em breve vou passar aí na sua academia pra gente poder treinar também. Porque, afinal de contas, né, essa parte é importante. A gente vai treinar. Muito obrigado pelo seu tempo, Mário. Eu queria reforçar o Eu que convite para você que está aqui assistindo agradeço. até agora. É isso. Dia 6, certo? A meio-dia, para que todos os instrutores possam comparecer. Eu vou abrir o passo a passo, abrir a caixa preta aqui do método, para que você entenda como ele funciona, tá? Quem quiser dar um passo além, é claro, no final a gente vai vender o curso para quem quiser comprar, mas eu vou entregar muita coisa gratuitamente aqui também. O Mário aqui abriu bastante coisa do que ele faz aqui, é o que a gente faz junto mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, vocês podem mandar para mim no direct. E fica o convite. Guardem na sua agenda aí, dia 6, meio-dia. Mário, muito obrigado pelo seu Imagina, tempo, cara. pela sua Imagina. paciência aí. A gente vai se ver em breve, tá? Acho que quarta-feira eu passei na sua academia. Tá certo? Valeu então. Abraço, Mário. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, Carlos.